Entre as áreas que poderão sofrer cortes com a proposta orçamentária do governo Bolsonaro para o próximo ano está o Programa de Prevenção, Controle e Tratamento da AIDS e do HIV. Segundo o relatório, o corte previsto é de R$ 407 milhões para o próximo ano. Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, a perda de recursos poderá afetar a distribuição gratuita de medicamentos e as estratégias de enfrentamento da doença. A reportagem é de Júlia Pereira. Um relatório produzido pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e pela Associação Filantrópica Humane mostra que a proposta de orçamento para 2023, entregue pelo governo Bolsonaro à Câmara dos Deputados, prevê um corte de 3,3 bilhões de reais no Ministério da Saúde. Entre os 12 programas da pasta atingidos pela redução, está o de prevenção, controle e tratamento de AIDS, HIV, hepatites virais e outras doenças sexualmente transmissíveis, que poderá perder 407 milhões de reais no ano que vem. No último dia 21, ativistas, representantes de ONGs e pessoas que vivem com HIV e AIDS ocuparam a escadaria do Teatro Municipal de São Paulo em protesto contra esses cortes. O ato recebeu o apoio da Agência AIDS, portal de notícias que desde 2003 se dedica à divulgação de informações e dados sobre o assunto. A diretora da agência e ativista, Roseli Tardelli, espera que os cortes sejam revistos pelo governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Ela explica que a redução dos recursos poderá afetar a compra de medicamentos antirretrovirais, que inibem a multiplicação do HIV. O corte orçamentário também poderá afetar as estratégias de enfrentamento ao vírus, como a distribuição de preservativos, testagem e campanhas informativas. Se isso for levado a cabo, as ações de prevenção, as ações de insumo, a PrEP, a profilaxia pré-exposição, a PEP, a profilaxia pós-exposição, a mandala da prevenção, o Brasil trabalha com a mandala de prevenção voltada para questões do HIV e da AIDS, das ISTs, das infecções sexualmente transmissíveis, poderá ser afetada. Eu espero que o novo governo, eu espero que o presidente Lula, que sempre teve um olhar, eu diria, mais sensível, mais presente para a questão do HIV e da AIDS, possa rever. Os possíveis cortes podem afastar ainda mais o Brasil da posição que já ocupou um dia, como referência mundial na prevenção e tratamento do HIV e da AIDS. O Sistema Único de Saúde começou a distribuir medicamentos antirretrovirais de forma gratuita em 1991. 8 anos depois, as mortes de pessoas com AIDS caíram para 50%. E as infecções oportunistas contraídas pelos soropositivos reduziram 80%. Foi nessa época que o ativista e empreendedor social Américo Nunes iniciou o tratamento. Ele recebeu o diagnóstico positivo para HIV em 1988, mas iniciou o uso dos medicamentos antirretrovirais cerca de 10 anos depois, quando ouviu do médico que a carga viral no organismo já estava alta. Américo vive com HIV há 3 décadas e, graças ao tratamento, está indetectável há 4 anos, ou seja, não transmite mais o vírus para outras pessoas. Em 2000, Américo fundou o Instituto Vida Nova, que atua com a preservação e assistência às populações mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis. Hoje, 835 pessoas que vivem com HIV estão cadastradas na instituição. O ativista lembra que o primeiro programa de DST e AIDS foi instalado em São Paulo em 1983 e ressalta a importância do fortalecimento e do investimento nas políticas públicas para a sobrevivência e garantia da qualidade de vida das pessoas com HIV. Os números também mostram isso. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, de 2010 para 2020, a mortalidade passou de 5,7 para 4 óbitos de pessoas com AIDS por 100 mil habitantes. Os casos da doença também têm reduzido no país desde 2013. Naquele ano, foram registrados 43 mil casos. Já em 2020, essa taxa passou para 29 mil. A importância ela se dá quando é instalado, na cidade de São Paulo, o primeiro programa de ST-AIDS.
Não era só a medicação, porque aí começava a tratar o paciente, né, enquanto a sua necessidade, né, de suporte psicológico, né, de outras intercorrências, de outras comorbidades, com infecção HIV, tuberculose, né, então começou a ter um tratamento multidisciplinar, né, serviço social, né, então isso fez toda a diferença. No próximo dia 22, organizações que atuam com a causa anti-AIDS e HIV irão se reunir em São Paulo para redigir uma carta ao presidente eleito, Lula, pedindo pela reversão dos cortes feitos por Bolsonaro. O encontro vai reunir cerca de 40 organizações da área e mais de 50 ativistas apoiados pelo Fundo Positivo, que desde 2014 mobiliza recursos para financiar instituições que trabalham no campo do HIV, AIDS e hepatites virais. Hélida Miranda, coordenadora de projetos da organização, acredita que a carta produzida pelas entidades deverá apontar não apenas para a reversão do corte de verbas, como também para a necessidade de manutenção do programa de prevenção e tratamento de AIDS e HIV. Eu acredito que as principais demandas que as organizações vão apontar é garantir o teste rápido, né, o diagnóstico, né, os insumos de prevenção, as campanhas de comunicação. E a carta ela vai nesse sentido, de direcionar, né, o governo nesse sentido, da importância da manutenção do programa de AIDS, dos princípios e diretrizes norteadores, né, a garantia, né, do acesso aos insumos de prevenção, a adesão ao tratamento, ao diagnóstico. Sobre os cortes previstos pela proposta orçamentária do governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde diz que o programa de prevenção, controle e tratamento da AIDS e HIV não será afetado e que a pasta buscará negociações com o Congresso Nacional para que a área seja preservada. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.